Olá, eu vou agora, a partir de hoje, a compartilhar com vocês a história da Grande Medrosa, que é uma personagem de um livro. Só que eu não vou falar agora o nome do livro porque eu quero ver a interação de vocês, se vocês estão gostando. Então, se vocês gostarem, da história, começar a contar hoje, vou fazer vários episódios, porque essa história é contada num livro, então não vai dar para eu resumir tudo hoje, tá? Mas hoje eu vou começar a contar essa história, onde a Grande Medrosa, ela é um personagem que representa a nossa vida. Quando a gente decide a fazer as coisas conforme o desejo, conforme a vontade do Senhor. Então, a Grande Medrosa, ela morava no Vale da Perdição. E seus parentes eram o egoísmo, a avareza, a inveja, o orgulho e todas as mazelas do ser humano, todos os pecados do ser humano eram os parentes da Grande Medrosa. E um belo dia, a Grande Medrosa decide que quer fazer diferente. Ela não quer mais viver naquele lugar. Então ela vai à beira do lago e encontra-se com o pastor. E ali ela abre o seu coração para o pastor e diz que não aguenta mais e quer mudar de vida. E o pastor diz à Grande Medrosa que se realmente ela quer mudar de vida, é preciso ir aos lugares altos. E o pastor aponta para o pico mais alto daquele lugar e diz: lá são os lugares altos, é lá que você precisa estar. Mas a Grande Medrosa, ela tem os pés tortos. E nesse momento ela diz para o pastor: pastor, o senhor sabe a minha condição. Com os meus pés tortos, jamais eu conseguirei subir aos lugares altos. O pastor diz: Grande Medrosa, é possível sim você alcançar os lugares altos. Você só precisa fazer exatamente o que eu te orientar. Então a Grande Medrosa é tomada de esperança, porque ela confia no pastor e decide fazer aquela jornada rumo aos lugares altos. Ela diz ao pastor: eu aceito. Isso te lembra alguém? Muitas pessoas chegam para mim aqui no Instagram, nos meus atendimentos e falam o seguinte: Jaque, eu quero mudar de vida. Eu respondo: ok, é preciso ir para os lugares altos. E você diz: eu aceito. Na verdade, porque já que eu não quero mais ficar onde eu estou. O orgulho, o egoísmo, a avareza dos outros estão me consumindo. O que eu preciso fazer? Então, diz a Grande Medrosa, e você também. O que eu preciso fazer para alcançar os lugares altos? O pastor diz à Grande Medrosa: você precisa carregar uma semente até chegar lá, no caminho, até chegar nos lugares altos. E ela diz: tudo bem, eu aceito. Então o pastor dá à Grande Medrosa um espinho. E ela diz: o que é isso? O pastor diz: é a semente do amor. Ela diz: um espinho? O pastor diz: sim, e você precisará fincá-lo no seu coração. A Grande Medrosa, espantada, diz: mas pastor, vai doer. O pastor diz:
Vai doer, mas é necessário. Esse espinho vai doer para te lembrar que eu estarei contigo pelos séculos dos séculos. É só você me chamar toda vez que doer. Não se esqueça disso, grande medrosa. Eu estarei contigo. É só me chamar. Claro, pastor. Vou me lembrar de te chamar, diz a grande medrosa. Então o pastor passa para o próximo passo e diz: grande medrosa, para você alcançar os lugares altos, você precisa de guias para te conduzir ao caminho certo até chegar lá. Eu vou te dar 2 guias. E nesse instante aparecem 2 mulheres e o pastor as apresenta. Grande medrosa, essas são as suas guias: sofrimento e tristeza. Assim como para mim e para você, também a grande medrosa se espanta e diz ao pastor: que isso, pastor? O sofrimento e a tristeza serão as minhas guias? A gente esperava que os guias fossem a esperança e a alegria, né? A grande medrosa também. Então ela diz: isso não vai dar certo. O pastor diz: o sofrimento e a tristeza conhecem como ninguém o caminho que leva aos lugares altos. Só eles podem te levar até lá. A grande medrosa diz: tá bom, pastor, o senhor é a única pessoa que confio neste vale e está me entregando essas 2 guias, eu vou aceitar. O pastor diz: grande medrosa, você terá que estar de mãos dadas o tempo todo com as suas guias, o sofrimento e a tristeza. Em hipótese alguma, grande medrosa, você poderá soltar as mãos delas. E aí, nesse momento, né, dessa história, a gente pode se pensar assim: meu Deus, na minha caminhada para os lugares altos eu pensava que eu estava sozinha. Agora já sabe, né, que você não está. Que você tem 2 guias, o sofrimento e a tristeza, para alcançar os lugares altos. E o pastor continua: lembre-se, eu sempre estarei com você, é só me chamar. A grande medrosa diz: tá bom, pastor, não vou soltar as mãos do sofrimento e nem da tristeza. E aí a grande medrosa começa a ter medo. Afinal de contas, o nome dela é Grande Medrosa. E pergunta ao pastor: pastor, como eu conseguirei alcançar os lugares altos com os meus pés tortos? O pastor responde: você precisará ser transformada no caminho. No trajeto, os seus pés serão transformados como os da corça. E corça é um tipo de cervo que, por conta do formato dos seus pés, consegue subir aos lugares altos com facilidade. Mesmo não entendendo nada, a grande medrosa, decidida, né, a não repetir mais os mesmos erros da sua família, resolve começar a sua grande jornada. Ela dá as mãos ao sofrimento e à tristeza e começa a subir rumo aos lugares altos. Nos primeiros passos, a grande medrosa percebe que não será nada fácil. Por conta dos seus pés tortos, ela já começa a encontrar dificuldade no início da subida. A cada subida ela escorregava, caía, batia a canela, os braços e estava toda machucada. E quanto mais difícil se tornava, mais ela entendia que precisava segurar mais forte nas mãos do sofrimento e da tristeza. Ora escorregava e se machucava, mas o sofrimento e a tristeza a ajudavam a superar. E eles continuavam. Assim eles vão subindo, subindo, subindo. E em um determinado momento, a grande medrosa percebe que o caminho fica estreito
e embica para baixo. O que antes era só subida começa a descer. Então a grande medrosa diz ao sofrimento e à tristeza: o que vamos fazer? Por aqui não dá para continuarmos subindo. O sofrimento e a tristeza respondem: é preciso descer. Então a grande medrosa diz: mas os lugares altos são para cima e não para baixo. Eu preciso continuar subindo. O sofrimento e a tristeza dizem: sim, mas neste momento é preciso descer. A grande medrosa não acredita no que está ouvindo e diz: não, os lugares altos são para cá. Eles são para cima. Eu preciso continuar subindo. O sofrimento e a tristeza dizem: nós conhecemos o caminho para os lugares altos, precisamos descer. O caminho que você acha ser correto não é esse. O caminho para os lugares altos é um caminho que não é em linha reta. Ao longo dele, nós vamos nos distanciar dos lugares altos, nós vamos nos afastar dos lugares altos, nós não vamos continuar subindo sempre, pelo contrário. Nós precisaremos ir para outro rumo. Caso contrário, nós não conseguiremos cumprir essa missão. Então, a grande medrosa duvida que o sofrimento e a tristeza conhecem o caminho, porque na cabeça dela, para alcançar os lugares altos, ela tem que subir e não descer. O sofrimento e a tristeza dizem: vamos, precisamos continuar. A grande medrosa diz: calma, 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 eu preciso pensar. Eu não sei se consigo fazer isso. Eu pensei que a missão era essa, continuar subindo, subindo. Isso te lembra alguém? Já que eu estava servindo meu esposo e de repente ele começou a fazer cara feia para mim. De repente ele começou a rejeitar os meus carinhos, eu não consigo fazer isso. Engraçado isso. Quando o caminho começa a fazer uma curva, a gente acha que não dá para subir mais. E a palavra daquelas duas guias, o sofrimento e a tristeza, era: olha, o caminho não é este. O caminho inclina-se para outro rumo. Ele não vai subir sempre. Aliás, na maioria das vezes, quando a gente acha que está dando tudo certo, parece que o meu marido mudou e eu me alegro. A gente começa a descer e bate aquela descrença, uma angústia no peito. Aí você diz: caramba, acho que eu não consigo fazer isso. Eu ouço isso direto, Jaque, eu não consigo fazer isso, porque agora parece que eu estou precisando ter que descer e eu estava tão feliz porque eu estava subindo. Então a grande medrosa para na encosta, ela pede um tempo para poder pensar. Enquanto isso, enquanto a grande medrosa para pensar no meio do caminho, afinal de contas, ela achava que o caminho era sempre para cima. Só que naquele exato momento, o sofrimento e a tristeza disseram: não, não é para cima, é para baixo, você vai ter que descer. Naquele momento, enquanto ela pensava em tudo isso, está acontecendo algo lá no Vale da Perdição, no lugar onde a grande medrosa nasceu. Sabe o que está acontecendo lá? Os parentes da grande medrosa percebem a ausência dela e descobrem que ela resolveu alcançar os lugares altos. Então seus parentes fazem uma reunião e decidem trazer a grande medrosa de volta. Estavam decidindo como fazer para ela desistir. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que não acreditam na transformação, o orgulho, o egoísmo, a avareza, a soberba, a luxúria, a gula, a inveja, não querem que você supere o medo.
Essas pessoas não querem que aquela pessoa que é uma grande medrosa consiga. Quem ela acha que é, dizia uma família da grande medrosa? Quem é a grande medrosa? Quem é que ela acha que é para subir aos lugares altos? Ela faz parte de nós. A grande medrosa é tão fraca como a gente. Então a família decide que precisam achar alguém para trazer a grande medrosa de volta. E aí eles começam a deliberar. E aí, amanhã, a gente continua essa história. Me conta aqui se você já se identificou com a grande medrosa. Fala aqui pra mim, Jaque, eu sou a grande medrosa. E amanhã eu aguardo você pra gente continuar essa história da grande medrosa. Deus te abençoe e até amanhã.